Bom, boa noite a todos, acho que eu já posso começar. Meu nome é Jamil Chad, sou um homem branco, cabelo caminhando para branco, óculos marrons, estou com uma bermuda verde, uma camisa Juliana azul, Monteiro, Ruth marrom, Manus e Jamil Chad. Conversa realizada no dia 29 de agosto de 2024, no auditório Afonso Arinos, no segundo Flip Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores temas, o design e a logo do segundo Flip Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos grisalhos curtos, rente à cabeça, e cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões azul claro e bermuda verde musgo. Usa óculos de aro redondo de tom marrom claro. A segunda pessoa sentada é Ruth Manus, uma mulher branca de cabelos loiros lisos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Uma parte deles lhe está presa num coque no alto da cabeça. Ela traja camisa preta e calça estampada em tons de verde, rosa, laranja, amarelo e preto. A terceira e última pessoa sentada é Juliana Monteiro, uma mulher branca de cabelos castanhos, lisos e longos, cujo comprimento lhe vai até a cintura. Ela traja blusa tomara que caia bege e calça azul escura. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo Flip Paracatu. A gente estaria absolutamente consciente, a partir daquele momento, da nossa vulnerabilidade, inclusive nos países ricos, inclusive na elite do mundo, inclusive daqueles que sempre tiveram direito a tudo. Mas não foi o que aconteceu. O tratado que foi depois negociado na OMS para justamente organizar de que forma o mundo responderia a uma futura pandemia, o tratado fracassou. Ele nem entrou em vigor, na verdade ele nem foi concluído. Os tambores de uma guerra de grandes dimensões batem cada vez mais fortes. A floresta queima. Eu vi, no ano passado, como rios secam e desaparecem em locais que, em inglês, são chamados de rainforest. A democracia hesita. O ódio não tem vergonha. O número de refugiados explodiu e a ONU foi paralisada como poucas vezes nos últimos 75 anos. A dimensão da política, ou na dimensão da política, que a pandemia fez, aparentemente, foi acelerar um desmonte de uma estrutura de poder, sem que a gente saiba como e o que vai substituir essa estrutura de poder. E aí eu te pergunto, Ruth, para a gente começar, quando a gente escreveu esse livro, era esse mesmo futuro que a gente pensava? A gente foi ingênuo demais? Como é que você olha para essa, ou olha para aquele momento, olhando para o futuro, e como é que você, hoje, aqui, vê tudo o que aconteceu? Primeiramente, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Queria começar também com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 36 anos, cabelos lisos e loiros, meio presos, uma calça florida, uma camiseta preta, brincos de flores e a cara feliz e cansada de quem viajou desde São Paulo até aqui com um bebê de 1 ano e meio. Jamil, estava pensando muito aqui, quando você falava, quando eu dou aula de Direito Internacional Público para alunos na faculdade de Direito, geralmente no 2º, 3º ano da faculdade,
quando eu vou explicar para eles o que são tratados internacionais, eu gosto sempre de fazer uma comparação com as nossas resoluções de Ano Novo, né? Então, aquele 31 de dezembro, depois do banho, que a gente olha para o ano e vê quanta coisa errada a gente fez, né? Quantas bobagens todos fizemos, e aquela esperança que Drummond já narrava, né, nas fatias do tempo, de dali para frente fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa melhor. Os tratados internacionais, como você bem sabe, eles costumam vir depois de grandes problemas, depois de besteiras muito maiores do que as que nós fazemos nas nossas vidas privadas, né? Então, eles vêm de pós-guerra, eles vêm de pós-pandemia, eles vêm de uma série de cenários em que a gente olha para trás e fala, cara, o que a gente fez aqui? Né? Estava tudo errado, a gente precisa fazer diferente daqui para frente. Mas, curiosamente, assim como as nossas resoluções costumam durar até meados de fevereiro, quando a gente esquece elas numa gaveta e volta a fazer as mesmas bobagens de antes, os tratados internacionais tendem, muitas vezes, a cair no mesmo esquecimento, né? Essa memória do que aconteceu de muito difícil é muito curta, né? Então, as guerras voltam a acontecer e os nossos vacilos, chamemos assim, em relação à saúde pública, voltam a acontecer. Quando hoje mesmo num voo, minha mãe, que tem 75 anos e está aí, perguntou, será que eu deveria colocar uma máscara? Eu falei, mãe, será que precisa? Né? Como a memória é curta. E quando você me pergunta sobre ingenuidade, eu acho que a ingenuidade ela tem muito a ver com a memória curta. Porque a nossa memória ser curta, eu acho que é uma condição para a gente conseguir ser feliz. Ser ingênuo, em alguma medida, talvez seja a única forma da gente conseguir ser feliz. Porque se a gente souber e tiver a consciência presente de tudo o que aconteceu e tudo o que pode acontecer, a gente não consegue viver, né? Então, sem querer cair nos clichês aqui, mas hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás, né? Então, eu acho que quando a gente fala em tudo o que aconteceu no cenário internacional, e embora o vírus fosse muito democrático em relação às pessoas, a forma como as pessoas viveram a pandemia não foi nada democrática em termos de lares e recolhimento e atendimento de saúde, eu acho que a gente não pode perder essa memória, mas a gente também não pode viver em pânico. Juliana. Bom, primeiro, agradecer o convite por estar aqui, também estou muito feliz. Agradecer o convite do Afonso, do Sérgio, do Tom e a presença de vocês todos. A minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, mas nem tanto, cabelo preto, comprido, estou um pouco descabelada porque está muito quente, mas, enfim, estou com uma calça azul e uma blusa, sei lá, clara. Não sei exatamente que cor é essa. Bom, em relação à pergunta se esse era o futuro que a gente imaginava, não. Definitivamente não. Eu fui criança nos anos 80 e, na verdade, esse não é o futuro que eu imaginei em nenhum dos meus passados. Conforme nos meus primeiros 30, 35 anos de vida, o futuro era sempre um lugar promissor, mais pacífico, mais inclusivo, mais progressista. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que nós pudéssemos experimentar um retrocesso tão tamanho quanto nós estamos enfrentando agora. Eu não imaginei que, essa altura da minha vida, com 2 filhos, um filho adolescente, uma filha criança, nós estivéssemos lutando para preservar os nossos direitos mais básicos. Eu tenho uma filha de 10 anos que, quando eu sonhei em ter uma menina, eu imaginei que a vida dela seria muito mais fácil do que foi a minha vida, a vida da minha mãe, a vida da minha avó, e não é o que a gente vê hoje. Então, não é o futuro que eu imaginei em nenhum dos meus passados. Sem dúvida nenhuma, é muito desafiador ter tido tanta esperança, porque até outro dia, até, sei lá, há 10 anos, o futuro, para mim, a estrada progressista estava pavimentada para que nós apenas a percorrêssemos, e não foi o que aconteceu. Então, não. Mas eu fiquei pensando sobre isso da ingenuidade que a Ruth falou e da pergunta que você fez, porque há alguns anos, quando meu filho mais velho era pequeno,
eu fui pesquisar a etimologia da palavra ingenuidade para um texto sobre maternidade que eu estava escrevendo. E a origem latina da palavra ingenuidade, vejam só, tem a ver com liberdade. E eu lembro que, quando eu descobri isso, eu pensei, gente, eu seria capaz de escrever um romance inteiro só para tentar imaginar o percurso que um conceito tão altivo quanto a liberdade percorreu até que tivesse uma conotação tão vulnerável quanto a ingenuidade que a gente define hoje, essa falta de malícia. Então, partindo do princípio dessa origem da palavra ingenuidade, eu acho que eu respondo orgulhosamente que fomos. Acho que fomos ingênuos e eu acho que fomos ingênuos porque nos permitimos pensar livremente em alternativas, num outro mundo possível. Assim, nós passamos a pandemia na Europa, né, Jamil? Você também, Ruth, passou também. A experiência da pandemia na Europa foi muito diferente da experiência da pandemia no Brasil. E a minha experiência na Itália foi muito mais diferente, porque o lockdown lá foi muito brutal. O italiano chorou cada morte. As autoridades foram para os meios de comunicação lamentar cada morte. Enfim, e eu tive no Brasil, no meio da pandemia, e eu levei um susto quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, e era aquele Deus nos acuda, não tinha fluxo nem contra-fluxo, as pessoas estavam sem máscara, policial com máscara no pescoço. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu tinha viajado com 2 máscaras, aquele negócio de acrílico na cara, cheia de álcool gel, spray, e eu cheguei no Brasil, Então, assim, eu acho que era impossível. Para mim, teve um momento da pandemia que era impossível imaginar que nós fôssemos passar por aquela experiência sem sermos profundamente transformados nos nossos modos de vida. Teve um momento da pandemia onde eu olhava em volta e eu ficava, é impossível que a gente saia dessa experiência sem questionar o absurdo do desperdício, o sem sentido do consumo, essa desigualdade brutal que faz com que, se alguém tivesse doente, a Nova Zelândia ameaçava o Paraguai, então não é possível essa indiferença com... Enfim, e não foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que, pensando nessa origem da palavra ingenuidade, eu acho que o dia que nós perdermos essa ingenuidade, que é a coragem de pensar livremente em alternativas, em caminhos, e acreditar que isso é possível, acho que a gente vai estar condenado. Vocês duas têm um ponto em comum, que, obviamente, é tratar e escrever da questão de gênero, da questão de igualdade de gênero, apesar de escreverem de formas bastante diferentes, estilos diferentes, de pontos de vista diferentes. E os últimos dados, pelo menos, que a ONU apresentou, são dados absolutamente chocantes, né, que mostram que, para que haja uma total equidade entre homens e mulheres, no atual ritmo que nós estamos indo, serão necessários 286 anos. Ou seja, são 3 séculos serão necessários, no ritmo que nós estamos indo, para chegar a uma igualdade entre homens e mulheres. Não são nem os nossos filhos, nem os nossos netos, nem as nossas netas, nem as nossas bisnetas que verão isso no atual ritmo. Como? Eu acho que eu começo com a Juliana, já que você trouxe essa questão, que você escreveria um romance inteiro sobre esse elemento. Como é que a literatura e o poder da palavra podem ajudar a causar uma espécie de insurreição para que nós não tenhamos de passar 286 anos para que esse objetivo seja atingido, principalmente porque aí a gente pode olhar em volta, no caso na eleição brasileira também, agora municipal, mais uma vez os elementos de um machismo profundo e estrutural, que eu digo que não só me afetam, mas que me atravessam, e eu sei que eu repito muitos desses elementos. Como que a gente pode, com a literatura, com o poder da palavra, causar essa insurreição de que não dá para esperar 286 anos?
Não dá para esperar esse tempo todo. Inclusive, eu tenho, nos últimos anos, recebido algumas críticas e entrado algumas confusões, em geral em rodas de companheiros e camaradas, porque eu, inclusive, escrevi um texto sobre isso. É muito impressionante a paciência do homem branco, cis, hétero, né? Então, assim, quantas rodas eu estou que companheiros, homens bacanudos, né, que têm o coração no lugar certo, que falam, não, Ju, mas a sociedade tem que amadurecer, tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência. É impressionante a paciência de quem não está morrendo, né? Enfim, eu tenho uma filha de 10 anos e eu, sinceramente, Jamil, eu espero que ela veja mais justiça do que eu, a minha mãe, a minha avó, enfim. Eu tenho 2 bibliotecas. Eu tenho uma em Roma, bibliotecas pessoais, onde eu moro, onde estão os livros que eu comprei nos últimos 10 anos. Eu tenho muita literatura contemporânea e praticamente o número equivalente de homens e mulheres, de autores e autoras. A minha biblioteca de Brasília, que é a minha cidade natal, é uma biblioteca que é feita dos clássicos, dos meus livros da vida inteira. Eu fui livreira por 10 anos, então eu tenho muita coisa, mas é uma biblioteca que ela parou de ser alimentada nos últimos 10 anos. E eu estava em Brasília agora, na semana passada, procurando um livro nas minhas estantes, e de repente eu falei alto, antes de pensar. Falei, só tem homem. Eu comecei a olhar e falei, só tem homem. E eu comecei a tentar encontrar mulheres naquelas estantes todas de livros, e tinham pouquíssimas. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Assim, da importância de terem tantas mulheres fazendo literatura e escrevendo. Eu li agora, terminei, tem uns 3 dias, um livro de ensaios da Helena Ferrante, que chama O Ditado e as Margens. Acho que eu até te comentei isso. Eu anotei um pedaço aqui. Ela faz uma reflexão linda sobre literatura. Ela fala assim, ó, ela diz que a literatura escrita por mulheres, ela diz que se a literatura escrita por mulheres quiser ter a sua própria escrita da verdade, o trabalho de todas é necessário. É preciso abrir mão, por um longo intervalo de tempo, da distinção entre quem só faz livros medianos e quem fabrica universos verbais imprescindíveis. Contra a língua ruim, que historicamente não prevê acolher a nossa verdade, devemos fundir nossos talentos, nenhuma linha deve se perder ao vento. Esse trecho me fez lembrar de um livro que é muito importante para mim, da Virginia Woolf, Um Teto Todo Meu, que a Virginia Woolf é uma das minhas guias, mas muitas mulheres se debruçaram sobre esse tema, fizeram essa reflexão, que durante séculos as nossas heroínas, a mulher impressa na cultura, ela foi uma criação dos homens. Então, se a gente for pensar das mulheres que nos formaram, Capitu, Helena, a Teresa e Sabine, da Sustentável Leveza do Ser, todas as mulheres de Shakespeare. E aí você vai nas primeiras, a Mônica, da Turma da Mônica, a Dorothy, do Mágico de Oz, Alice, dos Países das Maravilhas, foram todas escritas por homens. Então, nós mulheres, crescemos, temos retratadas, então foram os homens que nos disseram o que era o feminino, o que era ser uma mulher, como é que a gente sentia, o que a gente queria, como é que a gente gostava, quais eram as nossas questões. Então, assim, e a Virginia Woolf fala isso, e é muito bonito sobre encontrar uma maneira de nos narrar para que a gente possa inventar, representar uma maneira de ser mulher, um feminino, que esteja de acordo com os nossos desejos, com as nossas contingências e com os nossos corpos de mulher. E eu acho que esse é o momento onde... Eu não sei se você passou por isso, Ruth, você é um pouco mais nova do que eu. Quando eu comecei a escrever, era nítido para mim a dificuldade de encontrar uma voz, porque a minha referência era muito masculina. As mulheres da literatura eram todas escritas por homens, então era sempre muito complicado me mover ali. Quando eu comecei a ler mais mulheres, eu comecei a entender que tinha uma maneira de me narrar, de me investigar, de me inventar, e que não tinha uma língua para isso. Quando a Ferrante fala sobre a língua ruim, eu acho que ela está falando um pouco sobre isso. É uma língua ruim a que nós temos para nos expressar.
Então, assim, Jamil, eu sinceramente eu não sei se a literatura pode tocar os homens e, enfim, ajudar que os homens sejam menos machistas, né? Porque eu sinceramente não sei. Agora eu acho que a literatura pode sim, principalmente a literatura escrita por mulheres, ajudar com que nós, mulheres, nos inventemos, nos criemos, nos formemos para que a gente possa encontrar uma outra forma de luta, uma outra forma de nos mover, uma outra forma de nos posicionar, porque ainda é muito difícil. Mesmo dentro da militância feminista, mesmo dentro... eu estava assistindo agora, né, a maravilhosa, falando, eu nasci empoderada. Eu fiquei com uma inveja, eu falei, não nasci empoderada. E eu olho para minha filha, ela também não nasceu empoderada. É difícil empoderar. Eu tenho um menino mais velho. E, desde antes da minha maternidade, eu sempre achava, não, vou criar igual, vai ser igual, parará. Mas não adianta, porque eles vêm da rua com um monte de referências, com um monte de coisas. A minha filha vem da rua com toda uma construção do amor romântico, onde as meninas são escolhidas pelos meninos. É muito difícil, é muito duro. Então, eu acho que a arte, a literatura, mas a arte em geral, eventos como esse, espaços como esses, são muito importantes, principalmente para que nós, mulheres, que somos o público preferencial desses espaços, para que a gente possa se reconhecer no texto de uma outra mulher e inventar uma nova forma de ser mulher, que contradiga e resista a essa maneira com que nós sempre fomos contadas. Excelente. Tua vez, Ruth. Ô, Juliana, você sabe que eu tenho um livro, está lá embaixo, vi todo bonitinho, chamado Guia Prático Antimachismo, né? E foi um processo muito curioso de escrita desse livro, porque eu vivo cercada do que você chamou muito sabiamente de homens bacanudos, né? Então, assim, homens que são homens atentos, né? Pelo menos em teoria, à questão das mulheres, né? A questão da violência, a questão da igualdade. E aí, eu achava muito engraçado, porque os homens iam me decepcionando, todos os meus amigos, meus familiares, porque a cada vez que eu falava, eu estou escrevendo sobre o fato dos homens não partilharem as tarefas domésticas, eles falavam, mas você tem que colocar que há exceções. E eu falava, mas, gente, eu não estou escrevendo sobre exceção, eu estou escrevendo sobre a regra. E eu aposto que se eu chegar dentro da sua casa e perguntar para quem divide essa casa com você se você é exceção ou você é regra, você tem muito mais de regra do que de exceção. Então, assim, o que eu acho muito curioso é o fato, né? Eu estava lendo um livro que, olha, se eu pudesse, eu mandava todo mundo ler, chamado Ejaculação Responsável, que é um livro só falando que toda a concentração, né, das táticas anticoncepcionais está no foco errado. Não tinha que estar nas mulheres, tinha que estar nos homens, né? Porque nós somos férteis 2, 3 dias por mês durante uma fase da vida. E vocês são férteis todos os dias, praticamente, a vida inteira. E a gente que está se enchendo de hormônio. Mesmo nos casamentos, mesmo nas relações. Né? É muito mais dolorido colocar um DIU do que fazer uma vasectomia. E é a gente que coloca DIU. Então, assim, esse livro é fabuloso em relação a isso. Mas o que esse livro traz, que eu acho fundamental, é que a gente que é mulher, a gente é ensinada a viver com o incômodo. Ah, porque da natureza da mulher, elas menstruam, elas têm cólica, e vão naturalizando o nosso incômodo a vida inteira. E a gente vai aprendendo a aceitar o incômodo em muitas medidas na vida. Por exemplo, eu lembro quando eu dei à luz há 1 ano e meio, que depois de 3 dias do meu parto, da minha cesárea, a médica falou, agora suspende o Tramal, que, para quem não conhece, é um analgésico muito forte, e entra com dipirona. Gente, dipirona é remédio de dor de cabeça de terça-feira à tarde. Aí eu lembro do meu marido me perguntando, ele falou, mas você está com muita dor? Eu falei, eu estou com uma dor, imagina o seguinte, imagina que pegaram a faca e abriram 7 camadas do seu organismo e tiraram uma pessoa de dentro. É essa dor que eu estou sentindo. Mas a gente fala, não, aguenta aí com dipirona, vocês são fortes. O discurso de que a gente é forte é um discurso de morte, é um discurso de dor. E aí é muito curioso como, em tantas camadas da vida, a gente é ensinada a conviver com o incômodo. Então, a gente é ensinada a conviver com o incômodo da dor, o incômodo do anticoncepcional, o incômodo da beleza, do sutiã, da barbatana, do salto alto, da saia justa, enquanto os homens são criados para o conforto. Então, quando eu chego no meu livro
E eu aponto coisas que todos os homens que estão aqui, em maior ou menor medida, fazem. Por exemplo, eu falo, o homem que nunca se ajoelhou na frente de uma privada para limpar uma privada, um homem que chegou aos 20, 30, 50, 60 anos sem nunca ter esfregado o chão de um box, é porque sempre houve uma mulher que fizesse isso para ele. Uma mãe, uma esposa, uma filha, uma empregada doméstica. O homem que fala, mas eu não sei fazer supermercado, eu não sei a diferença de um pepino e de uma abobrinha. O homem que liga para uma mulher do supermercado para falar o que é para comprar e acha que está dividindo a tarefa doméstica. O homem que busca um filho na escola 2 vezes por semana e acha que está partilhando tarefa. O homem que faz tudo isso, o homem que tem orgulho de não saber cozinhar, o homem que chega em casa e vai tomar uma cerveja e vai sentar no sofá enquanto tem uma mulher cuidando de casa, de jantar, de louça, de filho, e essa mulher também trabalha fora. Esses homens ficam extremamente incomodados de serem confrontados com isso, porque vocês não são criados para o incômodo, e a gente é. E quando a gente vem falar, estamos incomodadas, os homens falam, você está me incomodando com esse discurso. Não é? Então, o meu livro, né, e acho que aqui a gente faz isso também, a intenção é gerar incômodo. E eu acho que o convite que a gente tem que fazer na literatura, e aqui num ambiente extremamente elitizado, né, intelectualmente, o meu convite é, vamos parar de olhar para a casa dos outros e falar, aqueles homens lá de outras casas e de outros bairros são os homens que não partilham. Aqueles homens de lá são os homens violentos. Aqueles são os homens que falam que as mulheres são malucas. E o convite é, vamos deixar o incômodo entrar em casa através da literatura, através de todos esses questionamentos e entender em que medida eu sou regra, eu não sou exceção. Jamil, eu queria fazer 2 comentários em relação à sua fala, Ruth. Há uns 10 anos, mais ou menos, ou mais, eu vi uma manchete falando, isso aqui é um anticoncepcional masculino, está sendo testado. Eu falei, gente, anticoncepcional, que coisa maravilhosa. Eu fui ler. Aí era falando que os cientistas tinham descoberto um comprimido, também diário, como das mulheres, o anticoncepcional masculino, mas que, infelizmente, ele não tinha sido aprovado porque ele trazia, a frase era essa, efeitos colaterais intoleráveis. Aí eu fui ler os efeitos colaterais intoleráveis. São os mesmos do anticoncepcional feminino. Eu falei, gente, para a gente não é intolerável, né? Para a gente toma esse negócio aí, mas para os homens é intolerável. E a outra coisa que eu queria dizer é que cada vez que um homem, e quanto mais alto ele estiver na cadeia de privilégios dele, cada vez que um homem chega para a gente, ou para qualquer outra minoria política, e pede paciência, ele está do lado do nosso inimigo. Essa pessoa que pede paciência está do lado do nosso inimigo. Quando se trata de direitos humanos, não existe ética na paciência. E quando a gente fala de democracia, a paciência pode ser bastante moral. Então, assim, isso me toca muito, porque é uma briga que eu tenho comprado ultimamente com vários colegas e companheiros do tipo, você é muito radical. Eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos agora, e ela nasceu num mundo que está cada dia mais hostil a ela. Então, que tipo de paciência? Como que alguém pode pedir paciência? Não pode. São os 286 anos, né? Então, quando você fala, justamente, tenha paciência, ou seja, vamos no atual ritmo, em 3 séculos, nós estaremos falando de igualdade. Sem desistir nosso planeta, sem desistir sociedade. Exatamente. Né? Só levando em consideração um ponto que vocês citaram, do intolerável, durante a pandemia, claro, teve um grupo que não quis se vacinar, etc., né, tal, e um dos elementos que também utilizavam era que os efeitos colaterais, e especificamente num ponto, eram também intoleráveis, da vacina, uma vacina experimental. E aí eu me lembro, lá no OMS, eles apresentando que justamente a pílula, né, que é absolutamente tolerável, tinha 10 vezes mais o risco daquele efeito colateral que a vacina experimental. Então, a vacina era intolerável porque ela tinha um risco colateral. A pílula
tinha 10 vezes mais e era absolutamente vendido e ninguém nem comenta sobre o assunto. Também só para reforçar esse ponto. Agora, vocês duas, na verdade, eu acabei de ver um rapazinho aqui caminhando, vocês duas, mães, tocou a nossa geração viver essa transformação radical no mundo, o desmonte de uma estrutura de sociedade, de poder, etc., mas que nós não sabemos o que virá pela frente. Aí eu te pergunto, você que foi mãe mais recentemente do que nós, digo, eu pai e ela é mãe, obviamente, o que a gente faz com essa nova geração? Como você olha hoje para esse teu filho que acabou de passar por aqui? Qual é a nossa responsabilidade, Ruth? O que a gente faz? Eu acho que a gente aprende com eles, para começo de conversa. Eu fui convidada recentemente a dar uma palestra num dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina, porque eles estavam me narrando um problema. Eles falaram, a gente não consegue manter os grandes estudantes aqui. Então, né, lá em São Paulo, eles têm os estudantes da PUC, da USP, da GV, do Mackenzie, e eles perdem esses meninos, esses talentos, essas apostas, eles vão embora. E eles falaram, e a gente não está perdendo para outros escritórios, a gente está perdendo para empresas, e muitos deles acabam até deixando o direito e tal. E a gente queria ver se tinha uma conversa, né, porque eles são muito mimados, é sempre o termo que se usa para falar, né, dessa geração. Eles são muito mimados, né, porque eles não querem fazer hora extra, eles não querem trabalhar até sábado, eles não querem trabalhar, né, fim de semana. Então, a gente precisa dar sua ajuda para fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou. Só que eu não vou para falar mal deles, não. Eu vou para falar mal de vocês. Né? Na verdade, eu vou falar mal um pouquinho de todo mundo. Mas é muito interessante quando a gente fala nisso, porque eu fui estudar um pouquinho das gerações. Né? E quando a gente fala de geração X, né, que eles são a geração que é filha dos boomers do pós-guerra, que eu acho que é boa parte do pessoal que está aqui, eu já sou comecinho dos millennials, geração Y, a gente foi criado com muito o sentimento do medo da escassez que vem do pós-guerra. Então, a gente foi muito ensinado a trabalhar para ter estabilidade, né? Concurso público. Meu Deus, o sonho de todos os pais, né? Ter um filho concursado do Banco do Brasil, sabe? Uma coisa assim estável, comprar casa própria, comprar um carro. E aí é muito curioso como a gente colocou um rótulo de estabilidade no que, na verdade, hoje, por essas gerações, é lido como egoísmo. Porque a gente busca o que é bom para a gente. É a minha casa, é a minha família. Né? Eu acho que era o Deleuze que falava que a diferença entre a direita e a esquerda é a forma de narrar o endereço. Né? Que a direita fala, eu moro na casa tal, da rua tal, da cidade tal, do país tal, no mundo. E a esquerda fala, eu moro no mundo, no continente tal, no país tal, na cidade tal, nessa rua. É onde está seu foco? Né? Em época de eleições, onde é que está o nosso foco? É aquilo que importa para a minha casa e para a minha família ou aquilo que eu vejo que é melhor para o mundo? Mas o que acontece? Essa geração que vem agora, né, a Z e a Alfa, eles viram que a gente não deu muito certo. Eles viram os pais chegarem muito tarde de trabalho. Eles viram os divórcios acontecendo dentro de casa porque não havia companheirismo, porque estava cada um na sua vida, na sua busca por dinheiro. E a reação deles é, eu não vou ser esse negócio. E foi o que eu falei no escritório. Desculpa, mas felizmente ninguém de 18, 20 anos olha para vocês como sócios do escritório de advocacia com 50 e fala, nossa, é isso que eu quero. Chegar em casa quando os meus filhos estão dormindo e sair quando eles não estiverem acordados. É isso que eu quero. Ninguém quer isso. E o foco deles, né? Eu não sei quem assistiu uma série chamada The Politician, que é uma comédia, mas é muito interessante. O foco dessa geração está no coletivo. As bandeiras dessas gerações agora, a gente olha em redes sociais de forma muito transversal, inclusive em classes sociais, é o antirracismo. É o combate à LGBTfobia, é o combate ao machismo. Né? Eles são veganos, eles são vegetarianos, eles estão em outra órbita, porque eles estão olhando para o coletivo e não para o individual.
É claro que eles precisam aprender, né? Eu, como advogada, falo, gente, como é que a gente vai ter garantia bancária no futuro se é uma geração que não quer fazer patrimônio? Ninguém tem carro, ninguém quer comprar casa, né? A gente também tem um problema. Todo mundo quer ser autônomo, como é que vai ser a previdência? Tem um problema real em relação a tudo isso. Mas eles estão com o foco no coletivo. E a gente não precisa ficar ensinando tantas coisas para eles em relação, né, ao que é o coletivo, quais são as bandeiras. Então, é o que eu digo, eu estou muito mais preocupada em criar consciência nos sócios dos escritórios de advocacia, nos CEOs das empresas onde eu vou, que são homens brancos, privilegiados, com dinheiro, em cargos de poder, do que nas minhas sobrinhas, no meu enteado, no meu filho. Porque eles vieram com as bandeiras todas. Eles já chegam com as bandeiras todas, a gente só tem que lapidar. Que nem meu enteado, que ele abraça todas as bandeiras, mas outro dia tinha cueca no chão. Eu falei, Nano, nessa casa não tem cueca no chão. Mulher nenhuma vai abaixar para pegar a cueca. Tem cesta da roupa suja ali. Firmeza? Firmeza, vamos embora. Tá tudo certo. Eu falei, você não ia gostar que nem eu, nem sua mãe tivéssemos que abaixar para pegar a cueca suja. A gente não vai fazer isso com a Cris, que trabalha lá em casa. Beleza? Beleza, a gente lapida, mas eles estão muito à nossa frente. Então, o que eu acho é que a gente precisa muito mais fazer o esforço com as gerações mais velhas do que com as gerações mais novas. E eu me nego, né, aquela frase "the future is female", eu me nego a acreditar nisso. Porque não é para as próximas gerações. Eu tenho 36 anos, eu espero viver pelo menos 50, e eu me recuso a achar que eu sou uma geração perdida. E que vai ser só o futuro que vai ser melhor para as mulheres. Não pode ser. Né? E a gente fala isso nesse livro. É uma grande sacanagem com as crianças a gente falar que o futuro está na mão delas. O futuro está na nossa mão. Porque o futuro é daqui a 10 minutos, quando a gente escolhe se a gente come carne vermelha ou não, quando a gente escolhe se a gente compra um sapato ou se a gente doa para o Médicos Sem Fronteiras. Né? O futuro a gente está fazendo a cada minuto. Então, a gente pensa nas próximas gerações, mas a gente chama a nossa responsabilidade, né, como os adultos que somos, e a gente vai também tentar despertar a consciência nas pessoas mais privilegiadas e que estão nos lugares de poder, que é um desafio. Né? Eu brinco que meu trabalho é sempre entrar na corte do Luís XVI e falar dos benefícios da queda da monarquia, né, que sou eu fazendo palestra sobre emancipação de gênero nas empresas lideradas por homens. Mas estamos aqui para isso. Muito bem, muito bem. Estou aqui pensando, Ruth, no que você falou, né? Como eu disse, meu filho mais velho vai fazer 13, minha filha caçula vai fazer 10. Eu concordo contigo que essas gerações mais novas agora, elas têm um glossário que a gente não tinha. Né? Assim, eu sou de muita gente aqui, como eu, de uma época, por exemplo, que a gente estava dentro de uma relação abusiva e a gente escutava, é porque ele gosta muito de você. Né? Assim, a gente não sabia reconhecer os padrões de perigo, de risco para a gente em algumas situações. Então, eu concordo que essa geração tem muito mais instrumental, tem mais literatura. A internet coloca essa molecada em rede, então tem mais acesso. Mas, ainda assim, Ruth, eu não sei, os meus filhos estão, né, crescendo na Itália, e eles chegam em casa com coisas ainda tão antigas, sabe? Com preconceitos ainda tão anacrônicos, sabe? Com discursos de consumo tão ultrapassados. Não sei, enfim, isso crescendo numa casa de pais progressistas, enfim, com todo acesso, cercado de livros. Então, eu acho que não está tão dado assim, não, sabe? Eu me vejo... É muito desafiador para mim hoje estar com um filho com quase 13 anos, que, de repente, sabe tudo quanto é marca de carro. Eu não ligo para carro, o pai nunca ligou para carro, e ele sabe marca de carro. Ele sabe... Outro dia, ele chegou contando que um amigo dele morava numa casa que tinha custado não sei quantos mil euros. Falei, o que importa isso? Assim, como é que você chegou nesse assunto de saber quanto custou a casa que seu amigo mora? Então, assim, eu não sou tão otimista, não acho que está tão dado assim, não. Então, bom, eu acho que, como mãe, com todos os desafios e, enfim, com as decepções, as desilusões, nesses meus quase 13 anos de maternidade, eu acho que a minha grande ambição, citando uma coisa que eu falei no começo dessa conversa, tem um grande amigo meu que ele condena ou absolve as pessoas, ou a conduta das pessoas, falando se a pessoa tem ou não o coração no lugar certo.
Ele não fala do lado certo, né? Mais à direita ou mais à esquerda. Ele fala no lugar certo. E eu acho que a minha grande ambição de mãe é que, ainda que eles se percam, ainda que errem, que eles tenham um coração no lugar certo e que esse coração não lhes dê sossego diante da injustiça e da maldade. É a minha maior ambição como mãe. Para além disso, eu me sinto bem impotente. Eu já recebi um primeiro cartão amarelo ali, de 10 minutos. Eu sei que o próximo é vermelho, então eu vou tentar aqui conduzir a conversa aqui para um final. Mas eu acho que, pegando esse ponto de vocês duas, justamente sobre a convocação à luta. Né? A luta, e aí de uma forma mais geral, né? Convocação a uma transformação, a convocação à recusa da apatia. Esse é um ponto, pelo menos, que eu acho fundamental e que pode ser decisivo justamente num momento tão perigoso no mundo. E aí, como jornalista, como pai, como cidadão, eu não tenho direito de desistir. Eu não tenho nem direito de cair no cômodo sofá do cinismo. E eu olho em volta, e se a gente tomar talvez um passo para trás, eu acho que sim, a gente tem como convocar a luta e tem como fazer transformações. E sim, o mundo tem motivos, sim, apesar de tudo que eu coloquei no começo dessa fala, o mundo sim tem motivos para se orgulhar de conquistas incríveis que passamos nos últimos 100 anos. Não só nos últimos 100 anos, mas, inclusive, recentemente, apesar de quando a gente olha, né, tá essa destruição completa. Mas, olha, vamos olhar para alguns desses dados. A AIDS, hoje, ela está no seu ponto mais baixo desde o momento do auge nos anos 90. E existe um plano real para acabar a transmissão. Então, é real isso. Né? Em 10 anos, nos últimos 10 anos, 50 milhões de meninas extras foram incluídas em escolas de todo o mundo. É muito insuficiente, mas é real que isso pode ser feito. A França, a gente comentou muito sobre isso, colocou na sua Constituição o direito da mulher ao seu corpo. Ou seja, é real a possibilidade de fazer uma transformação. Quando os nossos filhos tiverem as nossas idades, não a tua, desculpa, a nossa idade, o sistema... Eu também não, Jamil, que sou mais nova. Claro, desculpa, exato. Quando os nossos filhos tiverem a minha idade, eles vão estar circulando num sistema de transporte livre de combustíveis fósseis. Nós coletamos poeira cósmica para estudar quem somos. A ciência venceu a pandemia. A inteligência artificial, se regulada, salvará os nossos filhos de doenças que nos matam hoje. No Brasil, nós derrotamos o fascismo nas urnas. Nós derrotamos um golpe que existia. Tudo isso sem usar as armas deles, sem dar um só tiro. Nós ganhamos democraticamente. Não é a vitória final, não. A gente sabe muito bem disso. Mas existiu. Não se trata de ignorar todos esses problemas que nós temos tratados aqui. Mas a gente não pode desistir, na minha opinião, de mostrar que essa transformação é possível. Que a reinvenção do futuro é a condição para que a gente supere justamente toda essa, eu diria, essa encruzilhada existencial que nós atravessamos. E eu gosto muito que o Sérgio, o Tom e o Afonso escolheram
uma palavra muito poderosa, talvez a palavra mais poderosa que possa existir, como tema do festival aqui. Amor. E isso, obviamente, é de um poder, de uma potência espetacular. E eu quero terminar com vocês perguntando, Ruth e Juliana, que armas nós vamos utilizar e de que forma vamos utilizar essas armas para convocar a essa luta de um mundo que sim pode ser transformado. Olha, eu acredito que a arma é a gente. A arma é a autocrítica e a arma é a mudança de comportamento nosso. Porque é o que eu falo, eu não aguento mais ver as pessoas falando de todos esses problemas na terceira pessoa. Os machistas são os outros, os racistas são os outros, os violentos são os outros. Então, assim, se posso deixar alguma coisa, eu gostaria de deixar o convite para cada um pensar no que a gente pode mudar. Porque o que a gente muda, eu sempre falo, né, quando eu vou falar sobre, né, agora, por exemplo, o politicamente correto, o mundo está ficando chato, não pode mais nem fazer uma piada, né, que a gente ouve de tantos homens. Eu falo, quando um homem faz uma piada racista, machista, homofóbica, e alguém vira para ele e fala, cara, isso não faz mais sentido, a gente está em 2024. Esse cara para de fazer essa piada. A gente muda o mundo com pequenas atitudes dessas. Né? Então, assim, quando a gente, quando os homens que estão aqui pararem de né, achar que não tem nada a ver com o jantar sendo feito em casa, quando eles acharem que pararem de deixar o prato na pia com o resto de comida, né, nem põe no lixinho, nem põe uma aguinha, fica aquela coisa grudando para alguém lavar mais tarde, quando os homens que estão aqui pararem de fazer isso e as crianças que estão em casa começarem a ver outro exemplo, a gente está mudando o mundo. Né? Quando a gente começa a parar em todas as faixas de pedestre, gente, sempre que tem, por mais pressa que você esteja, eu sou de São Paulo, ninguém que respeita a faixa de pedestre, diz que Brasília respeita, né? Não sei. Na Suíça respeitam, Jamil? Né? Quando a gente começar a parar em toda a faixa de pedestre, a gente está mudando as coisas. Então, assim, eu acredito que a arma é a gente. Eu acredito que a arma é a gente comprar cada batalha. Eu sempre falo, os chatos mudam o mundo. São os chatos que mudam o mundo. Gente fina não muda nada. Juliana, eu recebi já o segundo cartão amarelo, então, última palavra é contigo. Vou ser muito breve. Os chatos e os radicais, né, Ruth? São as pessoas que falam, não, é muito radical. Pois são essas que movimentam as estruturas. Eu concordo com a Ruth, acho que somos nós que mudamos, e eu acho que talvez o instrumento mais poderoso que nós tenhamos para isso, porque eu ando pensando muito sobre isso, assim, motivos para a gente se indignar e sonhar com uma revolução não faltam, né? Saindo aqui desse lugar lindo que nós estamos falando, está cheio de motivos aí fora. Eu acho que não é indignação que nos falta, acho que não é revolta que nos falta. Eu tenho pensado muito que o que nos falta, que o que tem nos faltado, é imaginação. Esse avanço da extrema-direita no mundo todo, eu acho que tem muito a ver com uma habilidade de atiçar a imaginação de um certo tipo de gente para um mundo ideal para eles. Certamente com menos Estado de Direito, certamente com menos cidadãos. Nós duas, por exemplo, estamos fora. Mas, de certa forma, essa extrema-direita ela conseguiu capturar a imaginação dessas pessoas para um mundo ideal deles. E eu tenho a impressão que, no nosso lado, a nossa imaginação ela não consegue ir muito para além da democracia e do capital. O nosso outro mundo possível ele está um pouco velho. Acho que a gente está patinando em inflamar as pessoas, acreditar que tem uma outra maneira, diferente, nova, outra. A gente esteve em Cuba, para a Feira do Livro de Cuba, há pouco tempo, e depois eu passei umas 2 semanas viajando sozinha. E é muito maluco assim, essa experiência de estar num país... Gente, assim, enfim, é uma longa conversa, eu não estou defendendo de forma nenhuma o governo cubano. Mas o impacto que tem mais de 50 anos de uma população 100% educada, você respira isso. O impacto que tem gerações e gerações. Eu vou contar uma história, não vou contar, não vai dar tempo.
Autorização dada? É uma história muito rápida. É assim. Dada. Estou autorizada? É muito rápida. Que assim, os salários em Cuba são muito pequenos, né? E, exemplo, um cirurgião ganha mais ou menos $37. E depois eu viajando sozinha e conversei com muita gente viajando e tal, e eu achava muito curioso como ninguém reclamava do salário. As pessoas reclamam do preço. E na nossa cabeça, não tem preço baixo o suficiente que $37 por mês dê conta. Na nossa cabeça 37, assim, não tem como, $20 por mês, só que tem. O que eu escutava lá não, antes da pandemia, o meu dinheiro dava para tudo. E isso explodiu a minha cabeça do tipo, quem é que diz que esse frango custa 5 euros e não 25 centavos? Se nós produzimos comida para alimentar 3 planetas. Enfim, para mim, ir até Cuba fez com que eu pensasse que nos falta criatividade, nos falta imaginação, nos falta coragem, talvez nos falte ingenuidade, para que a gente invente novos caminhos. Nós não temos modelos para o nosso mundo ideal. E eu acho que talvez seja isso que nos falte. A extrema-direita, por exemplo, tem tanta imaginação a ponto de achar que pode invadir o Capitólio, o prédio dos 3 poderes em Brasília e permanecer no poder. E a gente? Sabe, eu lembro que no meio do governo Bolsonaro, lá da Itália, ele não pode terminar o governo, não pode terminar a medida sanitária mais urgente no Brasil é derrubar o governo. E as pessoas falavam, não, mas a gente não tem como fazer nada porque agora é a pandemia. E eu pensava, mentira, porque antes a gente também já não foi para a rua, antes a gente também já não resistiu a isso. Fizeram o impeachment da Dilma e a gente também ficou assistindo. Então, o que é que falta? Não é indignação, não é revolta, não é desejo de revolução, mas eu aposto que tem nos faltado um pouco de imaginação, sabe? Então, eu acho que... Quais são as armas que nós temos? Eu acho que essa aqui é uma arma muito importante. E, para terminar, então, porque eu estou achando que a minha fala está muito pessimista... Gente, o que eu estou olhando? Eu vou falar um poema de uma poeta que eu gosto muito, ela chama Adriane Garcia. É um poema curtinho, que ela fala assim... Não tenho falado dessa tristeza que assola a terra, porque eu tenho medo que a semente que eu plantei escute. E aquilo que nasce é preciso dar alguma esperança. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente.